Bom, e aí, gente, boa tarde. A gente está começando aqui a segunda edição do Clube do Livro Avalon. Na primeira edição a gente não gravou o podcast porque a gente só teve essa ideia depois. Mas vamos começar aqui pela segunda edição mesmo. E eu sou o Eric e comigo tá três pessoas maravilhosas, que é a Amanda, a Ana e a Daniela. Gente, dá um oi aí. Oi, Oi. olá. Então, gente, primeiro que esse podcast aqui vai ser o inicial, né, do nosso Clube do Livro. Ele serve como inspiração para quem está querendo fazer um Clube do Livro nessa época de pandemia aí. Então, se quiser basear no nosso, quiser pegar o modelo e tá usando assim, mudando as regras para o que acha melhor para vocês, né? Todo mundo sinta-se à vontade aí. É só um modelo mesmo para quem quiser ir seguindo e também quem quiser saber um pouco mais do livro que a gente vai estar comentando, sinta-se à vontade para continuar. Eu vou estar falando um pouquinho de como surgiu a ideia do Clube do Livro Avalon e também de como que a gente chegou nas regras que a gente utiliza e tal. A ideia surgiu quando eu estava num grupo do Facebook dos leitores fantásticos e o pessoal estava falando de Clube do Livro, que sempre teve vontade. Eu conversei com a Amanda, que eu tinha vontade de participar de um, ela falou, também tenho vontade. Eu falei, vamos tentar começar um. Aí eu saí mandando para todo mundo que eu conhecia que lia. Aí a Ana e a Dani apareceu aí falando que queria também. E foi assim que a gente juntamos aqui nós quatro para começar. A ideia inicial nossa é ter encontros de 15 em 15 dias e, e um livro por mês. Então a gente divide esse livro na metade, mais ou menos na metade, às vezes 45% mais ou menos do livro, na primeira edição e o restante na segunda edição, no segundo encontro do mês. Devido à pandemia, os nossos encontros estão sendo online, mas quando acabar a pandemia a gente pretende passar presencial para estar como se diz, né, socializando mais e etc. A escolha de livros nossa, a gente faz de forma que cada um dá duas opções de livro e, e cada um vota em dois livros que não é o seu. Então, o livro que tiver com mais votos é o livro do mês. E a pessoa que escolheu o livro da edição anterior, ela se torna o nosso voto de Minerva, que é para desempatar caso tenha empate entre dois livros ou mais. E essa pessoa também não indica livro. No caso dessa semana, quem indicou o livro foi a Ana, que ela indicou o Colecionador de Ossos. E a gente acabou de fazer a votação para o próximo livro. E quem vai ser a próxima mediadora vai ser a Amanda, porque foi ela que indicou o livro. Então já fica como spoiler aí para vocês. Nosso próximo livro vai ser As Quatro Rainhas Mortas. Então basicamente é isso, assim que a gente faz escolhas do livro. Quem indicou o livro, ele se torna o mediador do clube. Então ele que vai estar trazendo os tópicos, vai estar decidindo a ordem de fala e também vai estar controlando o tempo para não passar muito e uma pessoa não falar demais, né? Igual eu estou falando agora. Mas basicamente é isso. Então a gente vai tá começando agora, só avisando que como essa é uma segunda edição, então a gente já está meio que pegando metade do livro do Colecionador de Ossos para frente. A Ana vai tentar fazer um flashback do que foi a última sessão para vocês não ficarem tão perdidos. E também eu já deixo como alerta de spoiler que a gente vai estar falando tudo sobre o livro. Então isso é mais para quem quer ver uma discussão a respeito do livro, Colecionador de Ossos, e para quem quer ver uma visão diferente do livro. Não é para aquela pessoa que não leu o livro ainda e está pensando se vai ler ou não. Porque a gente vai dar spoilers e como é um livro de investigação acaba perdendo a graça, né? Então é isso. Vou estar passando para Ana agora, para nossa mediadora do dia.
Obrigada. Aí a mediadora à força, né? Porque eu não indiquei livro nenhum. Só Indicou para sim. lembrar. Mas, para contextualizar onde a gente está agora, vamos falar um pouquinho das nossas discussões da reunião passada. A gente falou sobre a narrativa, a velocidade da narrativa, que é realmente uma narrativa mais corrida. Não para, não trava, não te deixa com sono, porque você não quer parar de ler. Não tem nenhum momento de descanso no livro, a ponto de você entrar em tédio nem nada. Então a gente conversou sobre isso, a gente conversou sobre os dois personagens principais, que é o Lincoln Rhyme, que é o detetive, que ele é tetraplégico e ele fica travado numa cama, que ele já não quer mais viver, ele tem vontade de fazer eutanásia, ele busca um médico para isso, para fazer essa eutanásia, e como a eutanásia nos Estados Unidos é ilegal, é o suicídio assistido que fala, ele faz isso sem contar para ninguém. Então, ele tem essa intenção, mas é escondido, né? Ele quer logo morrer porque ele não aguenta o estilo de vida que é uma pessoa tetraplégica. E a gente conversou sobre o jeito dele, que ele é uma pessoa que ele é muito inteligente, ele era focado na parte criminal, de perícia nas cenas de crime, ele é muito detalhista. A gente pode até dizer que ele é um Sherlock Holmes moderno e mais possível, porque, obviamente, ele não guarda todas as informações que Sherlock Holmes guardava, mas ele mesmo, ele fazia arquivos de tipos de provas, de materiais, de mapa, de tudo. Então, ele foi muito detalhista quando ele trabalhava, e como ele estava encamado, ele não estava trabalhando mais e estava ficando frustrado, porque ele é aquele tipo de pessoa que o trabalho é tudo na vida dele. E a Amélia Sachs, que ela é uma policial de patrulha, rádio patrulha, ela entrou de cabeça nisso, tipo, cabeça mesmo, porque o Lincoln fez questão de chamar ela, porque foi ela quem achou a primeira vítima, o primeiro corpo. Então, ele chamou ela, acabou fazendo com que ela continuasse a investigação como as pernas e os olhos dele, né? Para ela investigar a cena do crime para ele enquanto ele escutava. Ele meio que aceitou essa investigação de assim, sem querer mesmo, porque ele não queria, mas um detetive que conhecia ele insistiu muito e ele acabou fazendo isso com a condição que duraria apenas um dia. Acabou durando um pouco mais, né? Durou 3. Mas ele acabou. A gente vai conversar sobre o resto disso depois. A gente fez uma brincadeira para tentar encontrar o assassino. A gente não tinha ideia de quem era até então, até metade do livro. Então a gente foi juntando as pouquinhas coisas que a gente juntou, né? E cada um juntou e a gente acabou definindo que o serial killer seria o médico da eutanásia, porque ele já foi ortopedista e o colecionador de ossos, ele entendia muito de anatomia e era mais parte de ossos, então é por isso que a gente pensou também ser ele por conta do ramo, né? E isso a gente também vai falar mais para frente, mas é só para deixar claro aqui que a gente imaginava que seria esse médico, que a gente chutou que ele seria um fã, mas que ele já conhecia os livros do Lincoln, que o Lincoln é escritor, e Alguém que do era passado. alguma coisa, que era uma coisa direta com o Lincoln. O assassino tinha conhecimento do Lincoln mesmo. Dava ficando claro que as mortes eram para chamar a atenção dele. Eu acho que é isso, né, gente? Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Acho que da última sessão foi isso mesmo. Foi. Só que isso em 1h30, claro. Exatamente. Tudo que a gente conversou foi em 1h30. Bom, então
A gente tem muita coisa para falar, muitos plot twists, muita loucura. Eu vou tentar controlar isso para a gente falar mais no final. A questão de quem é o assassino, tudo certinho. Vou tentar fazer isso. Vamos fazer da mesma maneira da sessão passada. A gente faz por ordem alfabética, começando pela Amanda, depois a Dani e depois o Eric, e fechando comigo. E no próximo tópico, inverte. Começa pelo Eric, aí vai para Dani e a Amanda. Sempre fechando comigo, tá? Então, é isso. Agora eu quero falar mais sobre a questão do desfecho da narrativa em questão de roteiro, assim, de roteiro, ó, enredo, a questão de narrativa mesmo. Não tô falando do desfecho de como finalizou, quem que é e tudo. Eu quero só falar na parte mais técnica do livro, o que vocês acharam, começando pela Amanda. Então, sobre a narrativa, né? É. Eu achei muito interessante porque, novamente, os conhecimentos do Lincoln sobre Manhattan lá em Nova York. É Nova York? É. Fizeram toda a diferença, tanto no caso daquele senhor, né, que foi raptado, quanto no caso da mãe da menininha. Outra coisa que eu achei muito interessante que não teve na primeira parte foi aqueles trechos da história real do colecionador de ossos, que foi colocando e foi fazendo um link com o que estava acontecendo no livro. É isso. Sobre a narrativa, a parte que eu tinha falado, acho que é isso. Tá bom, Dani? Foi mais fácil de ler a segunda parte. Eu achei a leitura muito mais corrida, mais macia. Pode ser pelo fato de eu já ter acostumado com o tipo de narrativa que ele usa, ou ele parece ter uma diferença, uma sutil diferença ali entre a primeira e a segunda parte do livro. Não sei ao certo. Ou a segunda metade, né? Além das considerações que a Amanda fez. Então, Eric? Então, eu vou fazer a vez do contrário aqui. Eu gostei até certo ponto. A última parte do livro eu achei muito corrida. Eu achei que ele não precisava ter corrido como ele correu. Principalmente ali da parte do último caso até a hora que ele revela o médico ali. Eu entendi que o autor ele tentou deixar aquela forma ali para você ler e não parar de ler, mas eu achei que isso deixou a narrativa um pouco mais rápida. Tanto é que a gente falou na primeira parte que dele só jogando as coisas os personagens e tal, as coisas a gente vai pegando no ar, né? E nessa última parte em si eu achei que não a parte 3 mas a parte 4 do livro, que é o arco final ali, eu achei que ele fez isso demais. Ele acelerou muito e foi jogando ali, principalmente aquela parte do que o colecionador de ossos aparece, que tem a luta dele com o Rhyme. Eu achei aquilo ali um pouco meio confuso e rápido, acelerado. Então, assim, eu não gostei muito desse arco de fechamento em questão de narrativa. Mas de todo o resto do livro eu achei muito bom e concordo com o que as meninas falaram. Tá, então o que eu achei foi realmente, ele estava mais acelerado, mas era porque eu acho que foi porque propositalmente eles estavam muito mais próximos do assassino, de encontrar o assassino, então meio que dá essa sensação de tipo, a gente tem tanto a aceleração, né, dos detetives tentando achar, porque tinha mais uma vítima para salvar e eles não tinham muito tempo, até porque o FBI tinha atrapalhado um pouquinho o tempo deles. Então, mostra essa parte corrida justamente para a gente sentir, eu acho que a pressão deles também ficar esse suspense, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Pelo amor de Deus, gente, eles não vão conseguir. E também a parte do assassino está cada vez mais equilibrado, mais sem para onde Voltou. sem para onde correr. Então eu acho que essa acelerada que deu
do meio pro fim do livro eu acho que foi para dar essa sensação. E, na minha opinião, me deu muito essa sensação de meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Tipo filme mesmo, parecia que eu tava assistindo um filme. E essa parte que o Eric falou do final, da luta do Rhyme, eu até entendo que essa luta tenha sido bem acelerada, porque se não fosse acelerada, se não fosse do jeito que foi, não tinha como, porque não tinha como ter uma luta de verdade entre o Rhyme e o assassino, até por conta das vantagens do assassino. Então, teve que ser rápida, porque o Rhyme só tinha uma chance. E ele literalmente abocanhou essa chance da forma que ele podia. Então eu entendi essa parte mais assim, entendeu? Não tinha como ter uma luta, teve uma parte mais assim lenta, que foi a parte do assassino explicando toda a história dele. Teve um pouquinho antes, quando o Rhyme estava analisando outra pessoa. Mas quando foi pra ser a luta mesmo, era isso aí, não tinha jeito não, eu acho, né, na minha visão. Então eu acho que acelerou mais, justamente, inclusive, a gente terminou muito mais rápido do que a primeira parte. A gente terminou bem mais rápido do que a primeira parte, mas, assim, foi um acelerado que não foi um acelerado que pra mim, né, me faltou informação. Tipo assim, ele conseguiu acelerar e deixar a gente completamente inteirado de tudo. Eles conseguiram colocar o background do colecionador, conseguiram adicionar ainda as cenas do livro em que ele. As cenas do livro do colecionador, né? Que foi roubado da biblioteca, onde o atual colecionador se inspira para os assassinatos. Então, tudo ele conseguiu adicionar todas as informações que a gente precisava e fechar sem a gente ficar, ué, tá faltando coisa, né? Mas é isso que eu penso. Né? Alguém quer adicionar alguma coisa? Não. Eu também acho que foi isso. Foi justamente o final ser mais rápido que deu aquela sensação de suspense, que tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tudo contribuía para achar o assassino e você ficava tentando procurar se estava dando pista de quem era. Até naquela hora que o outro policial aparece para gritar o Jaime, e até o Jaime fica pensando, será que é ele? Será que é ele? E você fica caçando para ver se é ele mesmo. Então eu vou passar. Não achei que Tá O Rhyme cortando, Amanda. o elemento surpresa que ele tinha, né? Sim. No momento da luta. Ele tinha só um elemento surpresa que ele podia usar e felizmente teve sucesso. Verdade. E eu quero falar também sobre a cena da Saki sendo capturada. Acho que essa é uma cena que a gente tem que falar, porque, meu Deus do céu, tem muita coisa boa e muita coisa ruim nessa parte. Eu vou explicar a ruim depois. Mas eu falo de ruim de se sentir mal com isso, tá? Porque, nossa senhora, eu e a Dani, a gente conversou isso no privado, quando eu terminei o livro, porque realmente ela falou sobre se sentir mal e eu também concordei com ela. Então, é isso que a gente vai falar. Eu não vou continuar falando, não, senão eu vou acabar falando a minha parte. Mas então vai, Eric. Então, essa parte aí era uma parte que pelo menos eu achei ela previsível. Não que isso seja ruim, mas foi uma parte que pelo menos pela narrativa eu tava esperando acontecer. Porque se você for prestar atenção na narrativa, em momento nenhum ele pega a narrativa da Amélia sozinha, dela fazendo. Sim, descrevendo as ações da Amélia fora da cena do crime. Em nenhum momento acontece isso. E do nada ele pega e começa a descrever as ações dela na casa dela, quando ela tá indo descansar. Então, tipo, eu falei, alguma coisa vai acontecer. E também tinha do que eles já tinham chegado no perfil que o colecionador de ossos, se eu não me engano, ele queria atingir os policiais, entendeu? De alguma forma. Então eu falei, se eles querem atingir os policiais, então provavelmente ele vai começar por quem tá no caso. E provavelmente vai ser na Amélia. Agora da cena em si, cara, ele escreveu de forma muito brilhante. Assim, ele consegue passar a sensação que a Amélia tá sentindo pra gente.
Principalmente naquela hora que ele vai descrevendo que ela tava olhando e cada pá que ele jogava por cima do corpo dela, ela foi sentindo a terra nos pés, nas pernas, até que quando começou a cair no rosto dela, que ela engolia a terra. Tipo, essa parte de descrição dele foi maravilhosa. E assim, pra mim é uma das melhores cenas do livro, essa cena. Eu achei que foi muito bem escrita e me passou a sensação real do que ela estava sentindo ali. Dani? Pra mim, essa cena começa lá quando ela tá entrando na casa procurando a menina. Desde dessa cena, o pico de ansiedade foi subindo, porque a sensação de claustrofobia que eu fui sentindo junto com a Amélia, naqueles espaços escuros e apertado, eu ia jurar que ela ia encontrar aquela mulher que ele levou por último, ou antes da menina, eu ia jurar que ela ia encontrar com o corpo dela naquele corredorzinho, que eu acho que foi para lá que ele levou ela. Não sei. E ela entrando no túnel, e depois ela sentindo que tinha alguém lá, e aquele cachorro do nada aparecendo. Meu Deus, foi me dando um pico de adrenalina que eu não consegui relaxar. Eu comecei a relaxar na hora que encontrou a menina, estava tudo ok, ela foi para casa, mas tinha aquela sensação de que tinha alguma coisa errada, por causa do fato que o Eric apontou que não tinha esse ponto de vista ainda da Amélia fora da cena do crime. E aí, na hora que ela falou, acho que saiu do banho de toalha e pum! Aí eu, pronto, meu Deus do céu, é agora. E eu tava lendo, já era o quê? Umas 2 horas da manhã, e eu tava sozinha. Eu tava lendo à noite. A sensação que me deu que eu tava sendo observada e o pavor que eu tive que acender a luz e olhar meu quarto todinho pra ver se não tinha alguém. Foi muito aterrorizante. Jogando a pá, falando que o peso da terra tirava aos pouquinhos o ar do pulmão dela. E depois ela acordando com as pasadas na cara que ela tava tomando do povo desenterrando ela. E depois ela vomitando e tudo aquela coisa assim. Nossa, aí que eu fiquei com mais raiva ainda do colecionador de ossos. Assim, meu Deus do céu, eles têm que pegar ele logo. Porque eu pensei que ele, depois dela, ele iria atrás do Rhyme. E que foi o que ele fez. Nossa, foi traumatizante. E na verdade ela também ficou traumatizada, né? Com toda essa. Só que não aprofundou tanto quanto deveria, eu acho. Ou se nos próximos livros, na continuação dele, aponta alguma sequela que ela tenha ficado desse trauma dela, né? Com a ser enterrada viva. Amanda? Eu também esperava que fosse acontecer alguma coisa, porque em momento nenhum descrevia ela na vida pessoal dela, assim, fora da cena do crime. E aí, quando começou a descrever, o meu lado fanfiqueira achou que ela ia se dar conta de que tinha se apaixonado pelo Ryan. Só porque. Só porque aí, na hora que apareceu, na hora que ela tava dormindo, eu falei assim: é agora, é agora. Aí apareceu o colecionador de ossos na casa dela, né? Aí eu já fiquei desesperada, porque ela não dá conta de se defender, por mais que ela seja policial, ela tem os problemas na junta e tal. Nossa, mas aí na hora que ele começou a enterrar ela, nossa, mas deu uma agonia, deu um pavor, assim, e ela foi, e toda na concepção dela, tudo que ela foi pensando, e finalmente ela conseguiu entender a vontade do Rhyme de morrer. Nossa, foi muito triste. Essa cena é muito boa Foi dela uma cena entendendo. muito bem feita. Ela Muito bem entendendo que o feita. Rhyme Uhum. tá ali. O que o Rhyme sente que ele prefere morrer é maravilhoso. Uhum. Eu acho que eu podia ter testado isso, né? Que a Amélia, ela descobre que o Rhyme vai tentar se matar. E ela quer impedir isso de qualquer forma. Ela não aceita isso. Pede para ele ficar pelo menos mais... Até salvar a menina, né? E ele aceita. Mas ele com a condição de que ela mesma ajudaria ele a se matar.
Lógico que primeiro ela ameaçou prender o médico que ia fazer eutanásia, teve todo um momento antes, mas aí eles concordaram e foi isso. Quando conseguiu salvar a menina, ela tinha prometido que no dia seguinte ia fazer isso, né? Então por isso teve até a cena do. Ué, tem duas Amandas. A outra travou, eu acho. Deixa eu remover aqui. Ela, por isso que teve muito. Por isso que eu não achei estranha essa cena na casa dela, porque pra mim seria a cena dela pensando no Rhyme, né? Tipo, que ela ia ter que ajudar ele, e ela tava pensando sobre isso mesmo. Então, eu acho que era mais um momento de reflexão da Amélia. Eu achava que era isso. Até ter aquele momento de sustão que ela tá saindo do banheiro e que ela acabou de tomar banho e encontra o colecionador no quarto dela. Nessa hora, gente, a sensação de exposição foi tão grande, porque além de tudo, ela tava pelada. E fala isso, fala sobre ela estar pelada, fala sobre ele estar reparando que ela tá pelada e tudo. Peraí, eu vou dar uma pausa. O que aconteceu? Acho que a Dani caiu e a Amanda acho que só. É, a Dani caiu. Eu vou continuar porque a gravação ainda tá indo, É, né? tá indo, pode continuar. Tá. Então, é um momento de exposição muito grande. Quem é mulher sabe, porque é um homem capturando uma mulher e ela tá nua. E quando começou a descrever sobre ela estar nua e ela falava assim que ele estava olhando para as partes íntimas dela, ela fala assim que se ele quisesse, ela daria aquilo para ele, para ela poder se salvar. Isso, nossa, isso foi uma pancada no meu coração para ver, tipo assim, para quem é mulher, entender isso. Nossa, foi. Isso tornou tudo mais assustador, principalmente quando ele começa a olhar. E quando começa a jogar areia e ela fala, não tem mais jeito, e ela começa a tentar gritar, e ele joga areia dentro da boca dela, e ela começa a engasgar e sente pressionando o pulmão. E ela entende, é isso, eu vou morrer, não tem jeito, ninguém vai me encontrar aqui, eu moro sozinha. Ela tinha acabado de marcar um almoço com a mãe, você fica, meu Deus do céu. Essa sensação, eu quase realmente acreditei que ela ia morrer. Por um momento, eu falei, não, gente, ela não vai sobreviver. Ela é protagonista, mas ela não vai sobreviver. Eu até pensei que talvez isso seria a motivação do Rhyme. Tipo assim, ela morreu, e aí o Rhyme, não vou morrer, vou pegar esse cara e é nóis. Mas. Ah, aí e o pior, o que também me deixou muito agoniada foi a cena quando pegam e salvam ela e ela começa a vomitar aquela terra, a sentir mal e mostra que ela tá com muita dor na garganta. E essa parte eu já fiquei agoniada, parecia que eu ia vomitar junto com ela aquela terra. Então, foi muito bem. A cena toda foi muito bem descrita, né? Eu achei muito bem, muito, muito bem escrita. A gente conseguiu sentir todo o sufoco da Amélia e essa coisa dela falar, gente, eu tô paralisada igual ele. Agora eu entendo por que ele quer morrer. Por um momento ela quis morrer também. Foi muito pesada. Foi muito, muito, muito pesada, do começo ao fim. É, eu acho que essa parte que você falou dela tá nua e ele olhando, cara, é muito, tipo assim, igual você falou, é uma pancada tão grande que ela ainda fala assim, ela começa a falar, se você, nos pensamentos dela, se você quer eu te dou. Aí ela ao mesmo tempo ela para e lembra, não, mas ele não quer nada sexual comigo. Ele quer, é algo dos ossos e tal. Aí então, tipo assim, ela ainda tem esse fio de esperança de que ele não vai querer nada com ela, só que aí ela lembra que ele realmente não quer, que ele quer o que ele faz com as vítimas dela. Então, assim, você consegue acompanhar todos os pensamentos dela e o autor deixa isso muito bem escrito. Que é toda a sensação dela, desde a sensação de que não tem mais jeito, até uma sensação que você tem um fio de esperança, que é só ela dar o que ele quer, que ele vai que ele vai soltar ela, até a última sensação dela que ela fala, eu prefiro morrer do que tá aqui agora. Então isso é muito bem escrito.
Uhum. Ele consegue passar isso pra gente e você sente na pele como se você estivesse lá sendo enterrado junto com ela. É muito bom. Foi. Nossa, foi muito boa mesmo. E agora o que eu faço? Eu espero a Dani? Deixa eu ver. Amanda, você tá sem áudio. Acho que ela está mutada. Foi sem querer, gente. Eu fui passar a mão na tela. Porque não tô no telefone. Eu também pensei nesse viés, que ela falou assim, não, depois que salvar a menininha e a mãe, aí eu deixo você morrer, né? Aí eu pensei, agora que ela morreu, né? Eu pensei que ela morreria, e aí seria motivação pro Lincoln conseguir pegar o colecionador de ossos. Mas aí acabou que não foi isso. E a redenção do fim também, quando ela entende. Já chegou nessa parte? Não, ainda nessa parte. Vou segurar aqui. Isso é mais pro final, quando ela entende que ele quer morrer e ela deixa ele morrer também. Mas segura que ainda não tá. Mais pra frente essa parte aí. É. Uai, vamos dar uma pausa aí de 10 minutos pra, Uhum. pra ver se a Dani aparece. Bom, voltamos, gente, depois de uma pausa técnica aqui, que a energia na casa da Dani tinha caído. Vamos estar continuando então. Vai lá, Ana. Então, depois disso, né, da Sax, eles começam a continuar a investigação. Ela vai pra lá, ela não quer ficar sozinha, ela fica com muito medo. Igual a Dani falou, ela ficou traumatizada, né? E não queria ficar sozinha, não queria dormir sozinha, foi pro Rhyme. E até então a investigação ia continuar. No dia seguinte, estava todo mundo fazendo. A FBI, inclusive, perdeu o caso, voltou para as mãos do Rhyme, e aí o FBI começou a ajudar também. E aí o povo estava continuando trabalhando, esperando a próxima pista, porque eles perderam a pista, né? E no incêndio, né, da Carol, né? Carole, acho que é o nome dela. Teve um incêndio lá da igreja e tinha as pistas plantadas pelo colecionador de ossos e aí as pistas pegaram fogo, então eles não tinham muito para onde ir. Então eles começaram a tentar achar aonde ele morava, através das pistas que eles tinham reunido no decorrer do livro, que não cabe a gente falar aqui, até porque, né, É, quem leu sabe, quem não leu vai ler. e só, Mas, só um adendo nessa parte da igreja, que também a descrição dele é muito boa. sim, A hora que a Amélia tá descendo lá pra tentar salvar a Carole, eu lembro que eu tava lendo o livro e eu falava, mulher do céu, sai daí, o que você tá fazendo aí, minha filha? Aí, eu tipo, também. os trens estourando e você vê a cena assim do negócio pegando fogo e derramando. E ele também consegue passar essa sensação naquela hora que tem os barris de óleo lá e ela ficava na cabeça dela, barril de óleo não explode, barril de óleo não explode, ele só pega fogo. E tipo, você fica na cabeça, vai, esse trem vai explodir, Sem jeito. sai daí. É tipo, é muito bom a descrição dele pra essas cenas assim de angústia, ele consegue passar muito bem a angústia dos personagens. Quando ela chega, que já tá pegando fogo e o povo já tá lá fora, eu falei, velho, não deu tempo. Essa mulher morreu. Essa mulher tostou lá dentro. Não deu tempo. De novo, perderam outra vítima. Mas quando ela entra e a mulher ainda tá lá, eu falei, gente do céu, graças a Deus. Foi muito assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, sai daí, pelo amor de Deus, pega logo essa mulher e vaza. E aí, quando ela pensou de pegar a sacola de pista pegando fogo, eu, deixa essa merda aí, cara, não, vai embora, sai. E então, assim, elas perderam a pista, salvou essa mulher, salvou a filha dela também. Nossa, quando aparece o cachorro na cena da filha dela, eu falei, fudeu. Deu muito ruim. Um fato sobre esses cachorros é que eu achava que era a imaginação do colecionador de ossos. Eu não sei se vocês tiveram isso também, porque ele cita esse cachorro antes umas 2 ou 3 vezes. Os cachorros, né?
Aham. Então eu pensava que era da cabeça dele, ele imaginando, porque quando ele fica lendo o livro, ele se vê naquele mundo, né, do livro de antigamente. Então eu pensava que ele estava vendo aquilo lá dos cachorros, era tudo na cabeça dele. Aí só depois, quando eles invadem a casa do colecionador, que acha a criança com os cachorros, eu falei, opa, peraí, os cachorros é real, não é nada imaginário dele, não. Ele. é, Essa parte aí eu não pensei isso, não. Eu realmente achei que tinha os cachorros, até porque ele espantou alguns e tudo. Cachorro de rua mesmo, mas os cachorros de rua muito do mal, gente, porque os cachorros de rua aqui do Goiás não é assim, É, não. eu também fiquei vendo isso aí. Eu falei, gente, esses cachorros aqui, você bate o pé e sai correndo. Da onde é que esses cachorro do Resident Evil, isso aí? Mais ou menos. Mas sabe o que que é? Era um bairro de açougue. Aí capaz que tem os cachorros e eles ficam meio pela carne. O povo joga Uhum. fora e acaba que eles se tornam ferozes por causa disso. Ah, faz sentido. E era. E Tinha um que era Rottweiler também, não era? Aquele era. grandinho. Uhum. Tinha um que era tipo um Rottweiler, ela falava. Deve ser tipo uma mistura, sei lá. Mas, assim, você vê a fome dos cachorros, dos titio. E e eu falei, meu Deus, e era uma criança de 3 anos, né? Eu falei, meu Deus do céu, vão comer essa criança. Ele vai falar isso mesmo? Vai matar a criança mesmo? Mas graças a E, Deus a amiga salvou, né? É. e E ele a Graças a Deus. angústia, provavelmente já tinha e a oferecido. angústia de quando a Amélia chega, seu, Hã? pode falar, Pode falar, mano. travou? Não, acho que você tá com um Não, pouquinho pode de falar. atraso. Ah, tá. É, quando a Amélia acha o cachorro ruim da menininha, ela fica, nossa, eu não tenho bala suficiente pra pegar todos eles de uma vez. Eu vou tirar nenhum, os outros vão ficar com raiva e vai morder a menina. Nossa, angústia disso. Uhum. E ela não tava. Eu falei, gente, não vai dar certo, nada vai dar certo. Eu vou morder ela, eu vou morder a menina. Mas graças a Deus salvou. Aí tá, então, voltando, todo mundo saiu, o Ryan ficou sozinho, até o assistente do Ryan saiu, ele tava completamente sozinho na casa. Tinha um policial lá embaixo, justamente porque eles perceberam que o colecionador tava tentando pegar os policiais. Então, tinha um policial na frente, na entrada, e cuidando dele. E aí é quando entra o Jim. Não, é o Jim, né? É, Jim pode. Ele. Nessa hora que entra ele em cena, a gente tem que contextualizar que esse Jim era o detetive responsável pelo caso em que o Ryan se acidentou. E ele. Aí o Ryan começou a pensar nisso, começou a pensar no Jim, pensou no nó, né, dos tipos de nós que o colecionador dava, que não eram nós conhecidos, não eram nós de marinheiro. Aí ele falou, o Jim talvez conheça, porque ele pesca, deve ser algum nó de pesca. E aí ele começou a pensar um pouco sobre o Jim e refletir um pouco. E aí é sobre essa pauta que eu quero falar, que é o erro do Lincoln. Esse foi o erro do Lincoln. E aí é sobre isso que eu quero falar agora. Você pensa, né? O cara é totalmente desprovido de falhas. E na verdade, não. Ele errou feio nesse negócio. Tanto é que quando ele começou a falar, eu falei, gente, eu não acredito que é esse cara. Não acredito. Eu já não consegui acreditar. Mas eu vou passar a palavra para Amanda. Eu acho que foi um pouco do desespero dele na hora também, quando ele deu conta de que poderia ser ele. Ele, meu Deus, eu tô aqui sozinho, não tem ninguém, a segurança tá lá embaixo, meu ajudante saiu, eu sou completamente incapacitado, e se for ele, o que eu vou fazer? Aí também ele ligou com o link de que foi ele que deu o caso, só apareceu lá na frente, não se envolveu com mais nada, aparecia esporadicamente, então tinha tudo para ser ele. Eu acho que foi um pouco de desespero da parte dele. E quanto ao Lincoln não cometer erros, eu acho que ele comete sim, porque ele até cita aquele fato lá que ele deixou o assassino escapar enquanto ele investigava a cena do crime, é isso que deu origem ao plot futuro.
Então, acho que ele também é suscetível a erro, que foi uma coisa que eu gostei muito no livro, que não coloca ele num patamar de detetive perfeito, que não comete erro, que mostra que até ele, brilhante da forma que ele é suscetível a cometer erros também. Dani? Sim. Na hora que ele começou a pensar no cara lá com. É o comandante, né, dele, da polícia? Ele Acho que ele só. estava como comandante do caso, É, mas ele era responsável tipo um pelo alto caso. escalão Ele era alto É. escalão mesmo, ele era acima dele. como se fosse um capitão, alguma coisa assim, ele era alto escalão mesmo. Aí a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi aquele meme, não pode ser. Porque, porque tudo que ele tava pensando sobre tava levando ao é Jim, né, o nome dele? É, É. Personagem. O nó, a ausência dele em alguns lugares. E quando aquela observação dele nos ossos, né, da coluna vertebral, que ficou fissurado também, mas igual todos os outros tinham ficado fissurado, e que foi uma coisa que a gente percebeu no decorrer do livro, né? E ele descrevendo, pensando, e eu, não pode ser, não pode ser. Eu tava teimando em aceitar que fosse ele. Eu assim, não pode ser. E aí teve a reviravolta, né? Aí eu, meu Deus, eu fiquei sem reação, eu fiquei de boca aberta na hora que eu tava lendo essa cena, porque eu não esperava, mesmo não querendo que fosse o outro, porque ele, na verdade, ele tá se sentindo muito culpado, né? Pelo que aconteceu com o Lincoln, que ele foi desnecessário na cena do crime, que ele estava investigando antes de acontecer o acidente. Que era só mais por questões técnicas que ele requisitou a análise do Lincoln na cena do crime. Ele já sabia que era uma cena que ofereceria riscos. E aí estava se consumindo pela culpa, pela situação do Rhyme. E aí, na hora que apareceu o cara, eu assim, como que a gente não pensou nisso? Mas porque as coisas foram lançadas assim, pra gente não conseguir ligar, eu acho, uma coisa na outra. A gente tinha até discutido que podia ser alguém do passado do Rhyme, algum erro cometido, porque eu vejo no Rhyme a intenção dele de nunca errar. Ele tem a intenção de nunca errar, por isso que ele monta os arquivos, por isso ele é super meticuloso para ele não cometer erros, né? Então, não é só, ele não só se martiriza, ele comete o erro e no futuro ele tenta compensar aquele erro, criar formas e objetivos para não cometer esse erro, que outras pessoas também não cometam erro. E também foi uma das coisas que a gente conversou sobre ele achar a Amélia muito parecida com ele, né? Eu não sei se vocês comentaram isso quando eu caí, mas ele, na hora que eles estão conversando, eu não lembro que parte da narrativa, que ele escolheu a Amélia porque ela era muito parecida com ele. Que tinha o mesmo fogo. Eles também tiveram praticamente o mesmo início, né, de carreira. Com o enfrentamento de chefes e de posições mais elevadas para proteger a cena do crime. Então ele se viu nela. E é isso. Eric. Então, eu eu concordo com a Amanda, tipo, o Lincoln ele erra até bastante e eu acho muito bom isso, porque a gente tinha até feito o comparativo, né, com Sherlock Holmes. Se você pega o Sherlock Holmes, ele tenta parecer que ele não erra nunca, né? É até aquela coisa surreal. Enquanto que o Lincoln não mostra que ele é bastante humano e que ele erra bastante. Tanto é que teve uma das cenas de crime que o Lincoln errou na dedução dele. Que ele tinha entendido que uma pista era uma coisa e na verdade era outra. Mas assim, na parte em si, quando o Jim, que ele começa a analisar o Jim, eu comprei a ideia. Eu realmente achei que falei, putz, é o Jim, velho. É um personagem que ninguém deu bola, que eu não acredito, que realmente que faz muito sentido ser ele. Aí rolou toda a coisa lá da conversa dos dois, a hora que eles começam a conversar,
Aí eu falei, putz, é ele, velho. Que a conversa é um negócio assim, já começa falando do passado. Eu falei, o cara vai falar do passado, o porquê que levou ele a ser o assassino. Eu falei, é muito ele. Aí aquela angústia do Rhyme tentando discar o 911 e não consegue, porque o trem solta da mão dele. Eu falei, nossa, gente, mas tá tudo dando errado. Como é que ele vai se livrar dessa agora? Mas Eu, aí a hora que o médico chegou, que o outro médico chegou, aí naquele momento ali, a hora que ele entrou na cena, eu falei, é esse cara. Porque, tipo, ali dava pra ver que era o plot final ali do livro era ali. E a hora que o médico entrou, tipo, eu nem precisei o anúncio, sabe? A hora que apareceu ele na cena, eu falei, é ele, velho, não tem como. Mas foi muito bom esse ganchozinho de troca assim que o autor fez de mostrar um suspeito claro pra gente, porque até então a gente só tinha pistas, né? Nenhum suspeito claro tinha aparecido pra gente ainda. Aí foi a primeira vez que ele coloca um suspeito claro pra gente e cria toda a narrativa que faz todo sentido ser aquele suspeito e não é ele, e depois já joga o suspeito verdadeiro na nossa cara. Foi bom. Eu gostei bastante dessa parte. eu não. Gente, eu não comprei. Eu não comprei esse do Rhyme. Gente, eu fiquei com tanta dó desse cara. Tanta dó. Coitado, assim, tá lá fazendo discurso pra pedir perdão, que ele fez isso até pra se desculpar, que ele ficou como representante do caso, porque se fosse tomar no cu, tanto é que ele tomou muito no cu de briga com outras pessoas de patamares mais altos, né? Ele já tava até todo amassado, a roupa dele tava toda amassada, de tanto que ele tava levando no rabo por causa disso. Mas ele quis fazer isso pelo Lincoln, então, tipo assim, você viu que o cara tava. Coitado, mano. O cara se fudeu demais nesse negócio e ainda no final o Lincoln desconfiando dele por conta. E ele sempre com as mãos no bolso e ele queria ver o dedo, né? Porque tinha uma pista de o colecionador ter uma cicatriz no dedo e o Link já falou, ele deve ter uma porque ele mexe com pesca, ele deve ter se cortado com fio de anzol. E isso tudo acontecendo. Gente, o cara só queria pedir desculpa. Só queria pedir desculpa. E ainda Coitado. escolheu, não, e ele ainda escolheu a hora e o lugar errado pra pedir Pra desculpa. pedir desculpa. E assim, esse negócio de erro, o Rhyme, ele. Aquele erro feio dele, que é o plot do assassino, né? Que é o erro dele do ter um bandido escondido na cena que ele não percebeu. Isso ele era muito novo, ele tinha acabado de começar. Então, isso ele não se perdoou nunca, tanto é que é uma coisa que ele leva com ele, tudo que desencadeou esse erro. Por isso que ele não quer errar. Eu acho que como humano, com certeza, o Lincoln erra pra caralho, porque ele não é um ser humano assim, muito fácil de lidar. Mas como detetive, eu acho que ele se coloca como basicamente infalível. Porque ele não para, inclusive até quando ele errou aquela pista, ele não parou de pensar sobre a pista. Ele continuou pensando, por isso que ele viu, não, tá errado, ligou já pro povo e falou, não, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tipo, ele por conta daquele erro do passado, ele tenta não falhar, porque gerou vítimas, né? Acho que umas 5 pessoas morreram, inclusive a família daquele médico, né? Que é o colecionador de ossos. E ele não se desculpou por essa falha. Então ele fez tudo para não errar dessa maneira de novo. Né? Por isso que eu falei, essa visão que a gente tem profissionalmente do Lincoln, eu pelo menos, é que ele é, tipo, perfeito. Ele faz tudo da maior precisão possível, até demais. Né? Então, e aí o coitado, velho, tava só se desculpando. Aí chega o médico, e eu tava assim, eu nem tava suspeitando do médico, porque eu achava que porra, achava que ele era amigo, cara, ele me enganou. Realmente achava que ele era amigo, porque ele não queria nem que o Lincoln morresse, sabe, se matasse. Ele falou pra Amélia e a Amélia foi lá pra impedir, porque foi ele que falou pra Amélia, olha, ele quer se matar, esse médico aí, ó, que subiu, esse médico aí, ele mata pessoas. E aí ela, então, tipo assim, eu zero desconfiava dele. E quando aparece a cena que ele estende a mão pra cumprimentar o policial, e aí mostra a cicatriz no dedo, que o Lincoln já dá um grito, né, que ele fala, não!
Nessa hora o cara já, pô, já mete a faca no cara. Aí você fala, mano, coitado, mano. Que merda. E Era ele só ainda fala, pois é, aí o Lincoln, tipo, nem deu tempo do Lincoln pensar, tipo, como assim? Tipo, acho que ele ficou tão chocado quanto a gente. Né? Acho que eu gosto dessa parte disso no livro, porque a gente se sente no lugar das pessoas, as partes de surpresa, as partes de, de sentir, a gente se sentiu muito no lugar. O escritor fez isso com maestria. Eu fiquei tão surpresa quanto o Lincoln na hora, quando descreve, na hora que descreve o dedo com as cicatrizes, eu, puta que pariu, e o Lincoln já vai lá, não! E aí, nossa, foi um plot muito legal, foi um plot twist muito massa. Pra mim fez efeito, né? Mas eu não acreditei que o Jim era culpado, realmente. Eu não aceitei, não. Fiquei com dó do cara, que é algo oficial. Alguém mais tem uma coisa pra adicionar? É, vai ter espaço para falar do plot final do final do livro? Sim, é o último plot. Ah, tá. É a última pauta, quer dizer. Vou esperar. A gente vai falar agora dessa parte da conversa dos dois? Até pra falar o histórico, né? Ah, não, então beleza, então. Não, vou esperar então também. Não, é agora mesmo. Ah, tá. Quem é a primeira é você. É eu, né? Então a gente vai falar agora da questão, né? Da conversa dos dois ali, mostrando o passado ali do colecionador. Cara, eu gostei muito, porque você vai pegando as peças ali, tudo que ele vai falando, o colecionador vai falando, e você vai encaixando em tudo que aconteceu no livro, e você vê que não ficou ponta solta. Não é aquela história que você, tipo, você vê de investigação, aí você olha assim, forçou a barra, sabe? Forçou a barra pra tentar criar um plot. Nesse livro não tem isso. Quando o cara começa a contar a história dele e falar da família dele que morreu e tal, de como que ele fez, e fala que ele que mandou o fax pro Lincoln pra, tipo assim, querendo cuidar do caso dele, é muito bom. Porque, tipo, é igual eu falei, não tem ponta solta. Se você pegar tudo que ele fala ali, você for olhando no decorrer do livro, relendo, você vai ver que tudo que ele fala ali tem algum ponto no livro que encaixa, que colabora, que se você tivesse prestado atenção ali, talvez você conseguisse até descobrir. Até a parte que a Ana citou, que é da hora que ele fala pra Amélia, fala, ó, sobe lá, impede ele de morrer, porque senão o cara tá querendo matar ele lá. Que é muito bom, porque ele fala, eu não quero que você morra, porque a minha maior raiva foi quando eu ia te matar e eu descobri que você queria morrer. E, tipo, não, eu vou dar primeiro, como se diz, né? Eu vou fazer você querer viver pra depois eu te matar. E, cara, é muito genial isso. E o cara é muito surtado também. Mas é muito genial. Agora é a Dani. Ah, eu tava falando do plot twist da reviravolta, né? Da mãe da menina. Ah, não, esse a gente vai falar no final. Vai ter. Vai ter, Só que mas vai é ser no a final. última É a coisa que última a gente vai coisa. falar. Essa parte aí da revelação do coisa, ela fritou minha mente, né? Porque na hora que estava acontecendo o diálogo dos dois, eu tentava lembrar da parte do livro que ele estava se referindo, né? A morte da família, o erro do Lincoln, a questão dele ir pro sanatório e até o corte do dedo já tinha sido mostrado, né? Ele falando, contando as coisas, e eu lá lembrando do que tava falando, né? Quando o Lingo conta, aí depois que chega o e-mail falando que ele tinha morrido. Mas na verdade tinha sido ele mesmo que tinha enviado o e-mail falando da morte dele, da suposta morte. E isso fritou minha cabeça. Caramba, não é possível. E a gente deixa passar isso, assim, dessa forma. E é uma assim, eu acho que o choque dele.
E essa questão dele ficar parado, observando a vítima morrer, e o fato dele não ter conseguido se mexer para decidir, ele não conseguia decidir escolher se ele salvava a esposa, se ele salvava o filho, se. Isso causou um trauma tão grande nele, tão profundo, né? Que eu fiquei assim, pensando nisso depois. É genial, eu achei assim. E fritou minha mente completamente. Eu fiquei de boca aberta até o final. Ai, na hora que chega no final, ai que a boca termina de cair. Ai, Amanda, pode falar. Eu também gostei que não deixou ponta solta, porque em livro de investigação isso é muito comum quando você para, quando a história termina e você, tipo, formou várias teorias da conspiração na sua cabeça, baseado em detalhes que foi jogado no meio do livro, aí você chega no final da história e fala, ué, mas isso aqui, onde que encaixa? Aí nesse livro não teve isso, tudo foi muito bem fechado, muito bem explicado. Acho que foi isso que o Eric falou mesmo, que eu concordo. Nossa, a gente não tinha Peraí, deixa eu informação. só fazer uma finalização. Até naquela parte que a gente não sabe por que que ele poupou a mãe da menininha, e aí o Lincoln deduz que talvez seria porque ela fosse mãe, e aí se retroage lá no passado dele, onde explica que matou a mãe, matou o filho, eu acho que isso mexeu com ele naquela época. Ficou tudo muito bem fechadinho, muito bem explicado. Foi. Eu, assim, essa informação a gente não tinha quando a gente fez aquele jogo de descobrir quem que era o assassino. A gente não tinha essa parte do erro do Lincoln. Talvez se a gente tivesse, a gente até poderia ter pensado, porque fala que ele é um médico, fala que aquele cara do erro era um médico. Fala que Uhum. ele não conseguiu salvar porque ele não conseguiu, ele ficou lá parado sem salvar um ou outro, porque ele poderia ter salvo um dos dois, porque ele não conseguia escolher se ele salvava o filho ou se ele salvava a esposa. Então, assim, você fica. Faz todo sentido esse também, coisa que o Eric falou, que ele falou assim: não, precisei fazer você querer viver, precisei te dar um motivo para querer viver, para eu poder te matar. Porque eu não queria que fosse fácil, eu não queria simplesmente te matar, ele queria que sofresse, né? Que Lincoln sofresse, que falasse, pelo amor de Deus, eu não posso morrer. E foi nessa hora da aflição mesmo, que é a luta deles, né? Que o Lincoln pensa, putz, eu não quero morrer, não. Não desse jeito, eu não quero, eu não posso morrer assim. E é quando acontece a luta, uma luta bem rápida, até porque o Lincoln não tinha outra coisa para fazer, ele fingiu de morto, literalmente, matou o cara na base da mordida na jugular. E assim, é uma cena feia, eu acho que você vê o cara pendurado pelos dentes no pescoço do outro, na cena assim, nossa, que massa essa luta, você fica. Isso é bem para mostrar isso mesmo, para mostrar a parte feia de um cara tentando salvar a própria vida. Porque não é igual os filmes de ação que a gente vê aquelas pessoas lutando ensaiado. Ela realmente é uma pessoa com uns instintos finais de falar: meu Deus, eu não posso morrer, eu tenho que dar um jeito. E ele deu. Então tudo foi muito impactante, desde a hora que ele se apresenta como colecionador até a parte da morte dele, né? Foi acelerado, né? Você fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o tempo todo. Eu fiquei assim, pelo menos, né? Você fica, ai, meu Deus, ele vai morrer, não vai dar certo, deu ruim, o Lincoln vai soltar. Não tinha jeito, porque não tinha ninguém ali. E eu também com medo de nessa conversa, o Tom aparecer do mercado. Eu falei, meu Deus, o Tom vai morrer também, gente, pelo amor de Deus. Eu já tava assim, coitada, eu gosto do Tom, não sei vocês, mas eu gosto muito do Tom. Ele é. Só uma pausa aí, Ana. O Tom, pra mim, é tipo o cachorro da história. Sabe quando você lê alguma coisa ou tem algum filme que tem um cachorro, aí você fala, gente, morre todo mundo, menos o cachorro? Era o Tom pra mim nesse livro. Morre qualquer um, mas não morre o Tom, velho. Porque o Tom Pelo era amor de muito de Deus. boa, velho. Ele é O maravilhoso. Tom é muito legal. Ele trata o jeito que ele trata o Lincoln como se fosse uma criança mimada é maravilhoso. Então, tipo, eu só pensava assim, enquanto o médico estava lá falando as coisas, explicando tudo, né? Por que ele queria fazer aquilo, por que ele era o assassino,
Eu só pensava, meu Deus do céu, o Tom vai voltar nesse meio do caminho e vai dar um ruim danado, pelo amor de Deus, não mata o Tom. O Lincoln tá lá, eu não quero morrer e eu tô lá, eu não quero que o Tom morra. Foi muito ruim. Nossa senhora, mas graças a Deus o Tomzinho querido. E o Zinho de Ouro ficou, Tá vivo. tá vivinho. Eu cheguei a pensar que ia ser um daqueles livros que o final o vilão ganha. Eu cheguei a pensar que ele ia matar o Lincoln e ninguém ia conseguir achar ele e pronto. Nessa hora. Eu só sabia que não era porque eu e a Dani tava conversando e eu descobri que tem outros livros do Lincoln Rhyme, Sim. mas não são continuações. Não é São continuação. tipo Sherlock. Não, é tipo assim, é tipo Sherlock, é uma continuação, mas sem ser continuação necessária, sabe? É uma série de livros sobre detetive Lincoln Rhyme. Mas eu É falei, porque morrer no ele não finalzinho lá, morreu. quando. Uhum. Que naquele finalzinho, quando revela, a mulher explodiu o metrô. Aí ele desiste de morrer. Você vê que vai ter um gancho pro próximo livro, sabe? Aí eu É. pensei que talvez teriam outros livros. Aí tá. Aí vamos falar agora sobre. Eu acho que a gente já falou sobre meio que as motivações do assassino. Vocês acham que precisa falar de novo? Não, acho que já Acho explicado. que acabou que a gente falou, né? Falou junto. Uhum. Então vai falar a parte final, que era a parte Que a Dani tá doida pra a falar. Dani tá louca Vai, pra falar. deixa ela começar. Vou deixar ela começar, inclusive. Mas só para o desfecho, então, nessa hora o Lincoln percebeu que ele não queria morrer, que foi na hora de morrer que ele percebeu que. Não, não é essa hora, não, perdão. Eu errei. Não é nessa hora. Volta. Tá. Depois ele ainda decide morrer. Ele ainda fala, não, ainda assim eu vou me matar. Mesmo na hora que ele não queria morrer, ele decidiu que ele ia Só que morrer ele sim. queria morrer dentro dos termos dele, É, ele né? não queria morrer. Só um adendo Só soltou um rapidão. spoiler. Nessa parte do que o Lincoln gruda na jugular do cara, eu fiquei muito pensando, eu grudando na jugular de alguém. Falei, gente, eu não vou Pendurado conseguir lá. ter força, será, velho, pra morder o cara ali até arrancar. E fala que ele chega até o osso, né? Fala que o Rhyme, ele morde até sentir o osso do colecionador. Eu fiquei, velho, eu não vou ter essa força. Haja força ali na Velho, acho que dentada. no instinto de sobreviver, a gente é capaz de cada coisa, eu acho. Fala que a mandíbula é um dos ossos mais fortes do corpo. Tem mais força. Porque você usa ela pra mastigar por causa disso. Isso eu não sabia. Ok, vamos falar então sobre o plot twist. E sobre o que fez o Lincoln. Que foi o que fez o Lincoln ficar vivo no final. Vai, Dani. É O que mais, contigo. o que mais me surpreendeu foi a Amélia, né, dela aceitar estar naquele momento com o Lincoln, porque até antes dela ter aquele momento lá de quase morte, ela era irredutível, né? Eu achei que ela ia dar para trás. Mas ela não tá muito feliz com a ideia, mas ela acaba entendendo ele. E eu já tava lendo, pensando, ele vai morrer agora. Ele vai morrer agora. Meu Deus, não, eu não queria ler aquela parte, né? Dele morrendo. Eu achei muito bonito. Meu lado fofiqueira também. Achei muito bonitinho. Os momentos, né? Da Amélia e do Lincoln. Né, aqueles momentos dele cuidando dela. Eu não lembro qual foi. Quando ela foi, depois daquele negócio, ela foi para casa dele, eles tiveram um momento daquelas conversas e tudo mais. Depois ele conversando, esses momentos em que eles se abriram para o outro e expôs todas as vulnerabilidades que eles tinham, né? Eu achei muito fofo, muito bonitinho os dois. E aí eu falei assim, não, ele não pode morrer. E aí, na hora que abre a parte que o policial bate e entra lá na coisa, que dá meio de tabu, né? Dá aquela sensação de que aquilo já aconteceu. E aí o plot twist da mulher e da menina que explodiu, aquela quase se matou para poder salvar.
A mulher explodiu metade do prédio da reunião da ONU. Aí eu, mano, como é que isso é possível? Pegou, me pegou com a calça na mão, porque eu não tava esperando aquilo lá. Eu acho que foi a sensação de todo mundo, né? Tipo Foi. assim, alguém tava esperando por alguma coisa desse tipo, assim? Não. Não, Eu não. tava esperando não desse tipo, mas você pensa, o livro todo fechou certinho. Aí tem só as Nações Unidas. E sempre, será que ela tava lá só para atrapalhar a história? Que ele cita ela durante o livro todinho. Aí também tem a parte que o Del Rey fala que ele chegou uma informação até ele que ia acontecer um atentado nas Nações Unidas. Aí por mim tava essa ponta solta, sabe? Era a única, eu tava e aí. Aí chegou no fim, eu não esperava, mas eu sabia que assim, eu não esperava que acontecesse. Era como uma ponta solta que eu tava ali segurando para mostrar que ia ponta solta. E aí chegou, não era uma ponta solta. Mas eu não previ também, não, final. É, A massinha que ela fica falando, né? Toda vez que ela fala da bolsa, ela fala Urso, não sei o quê. dos brinquedos é a massinha. E nunca passou na minha cabeça que é massinha. E os amigos que ela fala com tanto carinho, com tanta devoção, É eram terrorista! terroristas. É tudo terrorista. Pegando no momento muito vulnerável, né? Da morte do marido e tudo mais. Porque ele não queria fazer aquele trabalho, isso deixa traumas. E aí, o terrorista aproveitou todo momento de fragilidade psicológica da pessoa, fazer uma lavagem cerebral e fazer um atentado. E a sensação foi essa, né? Ter pego com as calças na mão, porque eu não esperava. Nunca. Eric. então, eu tô com a Amanda. Eu esperava que ia acontecer alguma coisa, que seria até mesmo, tipo, pra tentar impedir o Lincoln de morrer, alguma coisa assim. Mas eu não esperava que seria uma das vítimas que eles salvaram. Essa parte de ser uma das vítimas, eu falei, putz, cara, que genial. Foi muito genial isso. E aí você fica naquela, né? Pô, se a Amélia não salva ela, a Amélia, tipo, entrou na igreja pegando fogo. Tipo, se não salva ela, um monte de outras pessoas teriam sido salvas. Então, é muito bacana essa parte de como ele usou isso. E eu também acho que era as Nações Unidas era a única ponta solta assim que faltava e que não foi ponta solta e foi muito bem pensado. Eu já achava que as Nações Unidas era um negócio para deixar a gente desconfiado, porque toda hora é por conta das Nações Unidas. O Del Rey falou, ia chegar alguma coisa do aeroporto. Eu falava, gente, mas foi isso mesmo, o assassino pegou alguém do aeroporto. Então, tipo assim, eu não pensei dessa forma igual vocês. Eu pensei que, tipo assim, era só para mostrar um erro muito feio do FBI, sabe? Que, tipo, eles não interpretaram direito. Colocar o FBI no livro como perdidos ali, mas no final não era não. No final realmente aconteceu um ataque, que foi uma das vítimas que a Amélia salvou, do colecionador. E isso nessa hora, assim, eu falei, meu Deus, como assim? Não, acho que foi a mesma sensação do Lincoln. Ele falou, puta que pariu, já, a gente não acredita nisso. E aí foi a motivação, né? Ele falou, ok, vamos lá, preciso da minha equipe de novo, eu vou ajudar vocês, acabou a aposentadoria, vou ajudar. E aí ele desiste, né? A hora que ele tá. Porque ele chega a colocar o líquido na boca. Um pouco do líquido. Ele começa, né? E aí ele desiste, solta o canudo da Amélia já na hora. Tipo, tira esse negócio daqui. E aí ele fala, é isso, vamos lá. E acaba. Sobe os créditos do filme, porque pra mim esse livro todo foi um filme. Muito bem feito, inclusive. Foi muito, muito, muito bom. Eu vou procurar ler os próximos, se eu encontrar. Tem uma lista no site do autor, da ordem, né, que é para ler, se você resolver ler. E eu acho que eu vou ler. Eu fiquei assim. Vou ler o segundo para ver se é tão bom quanto o primeiro, porque o colecionador de ossos é o primeiro, né? É muito bom. Tem o colecionador de pets também que eu vi, mas não ele é mais para frente.
Eu quero muito ler, gostei muito, muito, muito. Eu não sei se eu vou ter coragem de ler os outros. Por quê? É por causa toda dessa questão de morte, de suspense, de assassinato e de ver a vítima sofrer. Acho que minha questão de ver as pessoas sofrendo me dá uma angústia muito forte. Mulher, tu comprou uma box do Sherlock Holmes e me fala isso. Né? Eu não me lembro disso. Mas não, porque pelo menos nos filmes nunca aparece as pessoas morrendo, né? Só aparece a explicação dele dando da cena. É muito impessoal, Uhum. não É que é? meio nos filmes também você vê, mas você não sabe o que, que a pessoa tá sentindo. Tipo assim, você tá vendo, Exatamente. né? No livro você sente junto, é diferente. No Lê livro, isso tudo em vermelho, depois você me fala, então. acho que eu fiz um mau negócio. Não, faz o seguinte então, me dá de presente, aí fica tudo resolvido. Ai, ai. Bom, gente, acho que é isso, né? Acho que eu vou tá finalizando aqui a gravação, pra gravação não ficar muito grande, pro pessoal que... A gente podia. Eu tive uma ideia aqui pra gente cada um classificar o livro em estrelas. Ah, uma boa. Quantas estrelas aí Uhum. cada um dá? Faltou essa. De 0 a Aí. 5? É, 0 a 5. Pra mim foi Começando pela. sim. Quer Começando dizer, pela Amanda. Tá, eu já vou avisando que eu sou meio exigente Crítica. para Ah, classificação crítica. Então, eu achei muito bom, achei sensacional que não tem ponta solta, porque é uma coisa que eu detesto no livro de investigação, é passar páginas e páginas explicando uma coisa e chegar lá no fim pra nada. Então, isso é uma coisa que positiva. Agora, as coisas negativas nele foi a primeira parte, que eu achei muito arrastada, e também na questão que a gente tinha falado antes, de quando ele vai descrever os materiais e os métodos, ele explica cada coisa, cada item químico. Eu acho que isso, para quem não é da área, para quem não é profissional e não entende direito, é uma coisa que só serve para enrolar, porque você não está entendendo nada do que ele está falando lá. Então, acho que uma explicação mais superficial, mas nem tão superficial, seria melhor do que ficar descrevendo elemento por elemento do que está acontecendo no processo. Mas também alguns processos no geral, assim, que ele explicou, eu achei bem interessante de descobrir como que os policiais investigam, como que captam as provas e tal. Então, por esse detalhe de ser um pouco arrastado e por essa descrição muito detalhista, eu vou dar 4,5. Certo. Dani? ao contrário da Amanda, eu não tenho critério nenhum. Ai, ai. Antes de eu começar a acompanhar o Booktube, o primeiro que eu tô acompanhando é o Paulo Hartz. Aí que eu Adoro. comecei a ter um pouquinho de senso crítico na hora de ler, né? Porque antes eu achava tudo maravilhoso. Mas mesmo assim, eu consegui levar um pouco meu nível de crítica em relação aos livros, né? Mas mesmo assim eu vou dar 5 estrelas para esse livro, porque eu comecei o livro arrastada e no final não conseguia parar de ler. Eu achei que tudo que foi apresentado nele foi muito coerente, ele não deixou ponta solta, ele não fez a gente pegar ranço de nenhum personagem. Apesar das problemáticas apresentadas no livro, né, que a gente tinha apontado sobre a sexualização do corpo da Amélia, na segunda parte do livro, ela fala um pouco como ela se sente em relação a isso. Então, às vezes, é até um meio que o autor pode ter achado para trazer essa questão à tona para outras pessoas, né, para outras categorias que não têm essa sensibilidade em relação ao corpo feminino. Então, eu achei válido. E é isso, acho que foi. É isso aí. 5. Ai, Senso crítico zero. eu também tô na vibe da Amanda ali, eu tenho um pouquinho mais de nessa parte olhar mais os detalhes e eu vou dar 4,5 por causa da forma que ele apresenta os personagens, que é uma forma que eu não gosto particularmente. Por mais que com o tempo que você vai lendo você vá acostumando ali, mas é uma forma que eu não gosto, eu acho que fica um pouco confuso
que é o tipo de leitura que você precisa ler 3, 4 páginas para você entender quem que é aquele personagem. Eu já prefiro aquela leitura que ele te apresenta faz uma introdução ali de meia página, uma página de quem que é o personagem e quando ele entra na história você já entende. Então, por causa disso, eu vou tirar ali meia estrelinha ali do livro e vou dar 4,5. E só em relação ao que a Amanda falou, da forma que ele usa as pistas, tal, lá que ele fala, né, dos itens químicos. Uma coisa que eu achei bem interessante, que é ponto positivo para o autor, é que no final do livro, não sei se vocês viram, ele tem a descrição de todos os itens que é usado e falado. Isso eu achei muito maravilhoso. Tanto para quem não entende tanto do assunto, quanto para quem tem curiosidade de aprender mais. Isso foi muito bacana da parte deles. E depois eu também, com a Ana voltar, eu quero trazer uma outra discussãozinha aqui. Mas pode voltar aí, Ana. Eu não dou 5, gente. É isso aí. Não tem o que falar, não. Não, sei. É isso, é 5. Pra mim foi sem ponta solta. Essa parte dele falar muito os instrumentos que a gente não conhece, realmente tem, mas eu já tinha falado disso na última reunião, que eu acho que é a mesma ideia do Melville, do Moby Dick. É porque ele realmente gosta muito do assunto e ele acabou colocando esse amor dele. Você vê esse amor dele pela parte de investigação, que você vê que ele realmente conhece, ele quer mostrar que ele conhece. Então é meio que uma ode ao mundo criminalista, essa coisa de detetive. Ele realmente ama aquilo. Então, por isso que eu não vi como falha, eu vi como homenagem do autor, né? O livro me deixou sem querer parar de ler o tempo todo. Eu só parei de ler porque eu tinha que parar na primeira parte, mas eu não queria parar, eu queria continuar. Quase continuei e não falei nada. Mas enfim, eu gosto, né? Eu gosto desses livros mais do lado de investigação, assassinato, thriller, suspense, tudo. Então, nossa senhora, é 5 estrelas. A gente tem que falar, não tem, é isso. Tá bem, 5 estrelas. Beleza. Eu só quero Vai, trazer joga na roda. joga na roda. Um fato que tinha ficado da outra reunião nossa, que era a questão da sexualização da Amélia e aquela questão que a gente tinha falado, que a gente tinha questionado dela, do autor ter trago ela como sexo frágil e tal. E aí, vocês mudaram a opinião de vocês em relação a isso? Ou continua a mesma coisa? Como que é? Eu acho que teve o crescimento do herói, mas no final não era sobre isso mais, né? Mas, assim, eu não shippo a Mary Lincoln, gente, sinto muito. Toda vez que o Lincoln falava como ela era linda e maravilhosa e como ele não poderia tê-la, eu ficava, véi, você nem sabe se ela te quer, sabe? Tipo, isso me irritava um pouco, né? Ai, meu coração Essa de parte. fanfiqueira. Isso me irritava um pouco, essa ênfase no como ela era linda, como ela era linda, como ela era linda. Tipo assim, gente, a gente entendeu que ela é linda, a gente entendeu. Tá? Pra mim, ela é a Julia Roberts. Mas eu vi que teve um crescimento de personagem. Ela parou de ficar emotiva demais, porque ela era extremamente emotiva, e ficou mais criteriosa. Tipo, antes sofria, hoje sofria, saca? Essa parada. Mas é isso. Amanda? Eu também. Na verdade, no nosso primeiro vídeo eu discordei um pouco da Ana, porque eu achava assim que ela é mulher e ela apresentar um lado mais sensível, assim, eu não achei que fosse pra desmerecer ela, até porque eu no lugar dela estaria mesmo vezes sentaria e choraria. Eu sou assim, mas enfim. Eu acho que ela perdeu um pouco desse lado emotivo mesmo ao decorrer, que foi até uma coisa que eu frisei na primeira parte, que ela é apesar de ser policial, ela não tem experiência na área. E aí, com o tempo, ela ia saber como reagir a cada situação, e desenvolver o psicológico dela para enfrentar. Então, acho que foi isso que aconteceu no final, porque no começo tudo era muito novo para ela, ela nunca foi envolvida em analisar a cena do crime, ver gente queimada, caindo na pele. Então, foi uma coisa que realmente torceu o estômago. No lugar dela, eu faria o mesmo. Mas ao decorrer do livro, ela cresceu como profissional. Aí,
cessou um pouco esse lado emotivo. Dani? Eu acho que eu falei um pouquinho na última fala, né? Uhum. Uma redundância. Mas foi isso. Eu achei que eu concordo com a Amanda, que ela, pelas experiências dela, as experiências que ela foi, a qual ela foi forjada, tinha motivo para ela ser emotiva, né? Coisa, eu lembro claramente da parte do sutiã, que ela achou que era o sutiã, mas na verdade era a pele do peito que tinha descamado. E assim, foi bom também para sensibilizar as pessoas em relação a como que se olha o corpo das outras pessoas, né? Do outro. Que não é só um objeto, não é um objeto de desejo, mas é um ser humano, porque um ser humano que está atrás daquele corpo, que tem sentimentos, e as pessoas não param para pensar no sentimento do outro, né? Então, eu achei assim, válido a forma que ele abordou. Mesmo, assim, eu acho que isso seria um ponto falho. Eu não lembro se ela chega a conversar com o Lincoln Rhymes sobre essa parte, né? Essa parte dela. Não tô Ela muito só Conversa. fala, ela só fala assim, isso não é minha atribuição, eu ia ser patureira, e tem aqueles explosão de raiva e tal, que fica parecendo que ela é emotiva e não dá conta de enfrentar o problema. Mas eu acho que era só como ela estava lidando com a situação nova no momento. Aí. Não, eu digo assim na questão do corpo, né? Que acho que seria muito válido se em algum momento daquela conversa entre os dois ela falasse como que ela se sentia em relação a ser um objeto apreciado pelos homens. Porque aí ia ter, o Lincoln ia cair uma fichinha na cabeça dele e nas outras pessoas também, porque ficou muito só para ela. Uhum. É verdade. Bom, agora fechando a minha parte, eu concordo com o que vocês dissem. É, da parte anterior que a gente tinha conversado, que eu mais a Ana, a gente deu até o pé capar, né? Que ela falou, eu repliquei, ela triplicou em cima. Mas eu até parei pra pensar e eu tava até concordando com a Ana, sabe? Justamente por aquele trecho dele ficar repetindo toda hora, você é linda, não sei o que lá, o corpo dela é muito bonito. E isso eu realmente estava concordando com a Ana. Eu acho que também o autor pisou na bola um pouquinho nisso aí. Eu acho que essa parte não precisava. Agora, em relação às outras coisas, eu acho que caiu um pouco por terra, pelo menos pra mim, que foi a parte da casa dela, que é aquela parte que a Ana citou, que ela tá nua e o cara olha pra ela e ela fala que, cara, você tá olhando, você quer? Eu te dou só pra você deixar ao vivo. Eu acho que essa parte ali o autor tentou passar pra gente muito o que é, tipo, o sexo feminino, o que é você ser mulher num mundo que, tipo, tem uma cultura de estupro, que você anda na rua e você vê homens olhando pra você, tipo, te desejando a todo segundo. Então acho que o medo da mulher ali de morrer, de um homem fazer alguma coisa com ela e querer matar ela. Então acho que o autor conseguiu passar isso pra gente nessa cena. E essa cena eu achei, por mais que ela é muito pesada, ela é uma cena muito boa e uma cena muito necessária. E então assim, eu acho que o Tem livro aquela fala. parte também quando ele vai. Pra terminar. Não, pode falar. Tem aquela parte também quando ele pega a mulher no parque, aí ele começa a passar os olhos pelo corpo dela e ela já fica apavorada, só que aí ela tá pensando que ele quer o sexual dela e ela pega e fala, pode pegar pra você também, mas aí no final ele tá vendo o osso e ela não entende, aí também é uma parte muito, muito forte, quando ela pensa assim, quando ela se vê diante de um perigo assim, pensa, nossa, pra ele não me matar, tipo assim, sabe, muito pesado. Aconteceu isso É, duas vezes no livro, nessa parte e na parte da Amélia, quando ele entra na casa dela. Isso essa hora que você pensa, porque quando um homem é capturado, é raptado, ele pensa, meu Deus, vou morrer. E a mulher, a primeira coisa que ela pensa é, eu vou ser É, estuprada. exatamente.
E depois meu Deus, eu vou morrer. É verdade. Entendeu? A primeira pensão. Teve até uma enquete uma vez que fizeram para mulheres que era assim: qual que era o seu maior medo? Morrer ou ser estuprado? E era ser estuprado. A maior. Então, tipo Não, porque assim, pelo realmente. menos assim, morrer você já morre e vai logo, né? Mas aí você passa por todo um trauma pra depois morrer. Aquilo Ele. que persegue a vida toda, na verdade, né? Sim. Uhum. Essas duas cenas, igual a Amanda falou, eu tinha até esquecido dessa outra cena da mulher lá que também tava no lugar errado, na hora errada, coitada. É, que também fala muito disso, né? Então o autor ele tentou mostrar isso pra gente. E eu acho que o livro, que a Dani até citou nesse ponto, o livro se trata muito disso. Além de ser um livro de investigação, ele é um livro que tenta passar pra gente o que os personagens ali estão sentindo. E todos eles, tanto a questão das vítimas, a questão dos investigadores, a questão da Amélia, então eu acho que o livro trata muito disso. E nesse ponto aí, ele conseguiu passar uma parte boa do que é um pouco do que a mulher sente em relação a essa cultura, entendeu? Então, assim, é um ponto positivo pro autor. Não pesquisei a vida dele, não sei quais são, como se diz, né, as definições dele, o que ele acredita, o que ele desacredita, mas pelo menos lendo esse livro dele, o que eu senti foi isso. Que ele tentou passar um pouco o que as mulheres sentem através dessas duas cenas e usando a Amélia. Acho que ele pecou na parte do muito linda, acho que não precisava disso. Mas eu concordo com a Ana também que teve uma evolução ali no decorrer da história que foi muito boa. É que Então você é vê que, isso, tipo, quando a gente. pessoa tá sendo sequestrada numa situação de perigo, aí o homem, a primeira coisa que ele pensa, meu Deus, vou morrer. É, a mulher já não, né? É muito Acho que difícil. acabamos então, até porque a gente até se exaltou demais Pois é, na hora aqui já. no tempo. Mas é isso. É isso, gente. Fica Então, pro próximo livro. próximo livro daqui 15 dias. As quatro rainhas, qual que é o nome, gente? As quatro rainhas do deserto? Quatro rainhas As mortas. Mortos. quatro rainhas. Quatro rainhas do deserto. Deserto, não deve ter deserto também. As quatro rainhas mortas. E é isso aí, gente. Galera que tá ouvindo o podcast aí, muito obrigado. Quem conseguiu ouvir até aqui, né? Aguentou a gente falando aí por mais de hora. É isso aí, espero que vocês gostem. E valeu. Até a próxima! Beijo, mãe. Obrigada por escutar.